A gente pode falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você Qual está lugar ouvindo. você está falando? É. Você está ouvindo? Cada um vai falar uma parte. Posso começar? Bom dia. Eu vou guardar esse vídeo comigo. Na mãe parar de rir, a gente começa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na JGTV, que é o seu canal de comunicação, empreendedorismo, desenvolvimento humano. E tem também este quadro aqui com um olhar super feminino, super crítico, super divertido, super espontâneo, super tudo sobre os assuntos da nossa sociedade, comportamento, enfim, tudo. E é com elas, né, gente? É com as nossas queridas comunicadoras, minhas amigas de trabalho e da vida. Tudo bem com vocês? Somos mais colegas, né? A gente subiu na vida, desde gente. do primeiro quadro que a gente gravou aqui, que eu chamava elas de colegas, colegas nunca mais podemos dizer, colegas de trabalho, são amigas do trabalho. Então, Amigas da vida, dá licença. amigas da vida. De tudo, né? Do trabalho para a vida. Amigas de tudo. Exato. Gente, a gente vai tratar hoje de dois temas que abordam diretamente a forma como a gente se posiciona no mundo e como o mercado de trabalho nos enxerga, né? A gente vai falar sobre a nossa imagem como um ativo econômico. Hoje está muito na moda a gente falar de branding pessoal, né? Em tempos de rede social, de influencers e de posicionamento digital, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso sobre imagem como um ativo econômico, principalmente operando o nosso lugar de fala aqui de 50, né, a faixa dos 50 anos, enfim, para as mulheres, para os homens, mas vamos falar principalmente do posicionamento feminino, né? Até porque existe uma leitura que existe antes da gente falar qualquer coisa. A gente adentra um ambiente, já existe uma leitura sobre nós, né? E assim, isso interfere no quanto a gente é levado a sério, interfere no quanto a gente cobra por um trabalho, né? Quando a gente chega num ambiente de negócio, principalmente. Bom, tudo para dizer que imagem aqui que a gente vai discutir não é uma questão estética, imagem é uma questão de comunicação, de posicionamento, né? Linguagem. E depois a gente entra num tema que é carreira sem rótulo, porque hoje em dia a gente é várias coisas paralelas, né? E tem uma questão que a gente nem sempre sabe como sustentar isso como uma identidade pessoal e profissional, né? Você é várias coisas, mas isso te fortalece ou na verdade te confunde, né? E são duas conversas diferentes aqui, esses dois temas, mas elas igualmente são necessárias para a gente entender como a gente ocupa esse espaço no mundo com um pouco mais de estratégia. Vamos começar falando da imagem como ativo econômico. E eu queria fazer uma abertura aqui, assim, reforçando o que a gente falou no começo, né, que a imagem ela chega antes, né, ela já impõe um valor, enfim, já diz sobre um padrão cultural, sobre um arquétipo, sobre simbologias diversas que a gente traz, né, enfim, que são vistas na sociedade, e traz também, já de cara, um ponto importante que é como você consegue assertividade na sua comunicação visual e no seu posicionamento,
né? E é uma leitura rápida, é uma leitura muito rápida, feita muito rapidamente pelas pessoas e que se a gente não acerta na primeira impressão, muitas vezes a coisa pode ficar um pouco complicada, né? E essa questão da comunicação, né, da imagem e tal, isso vem desde do Egito Antigo, né, porque a gente tinha lá os faraós, os status mais altos da sociedade comunicando alguma coisa com as suas vestes, com os seus símbolos, com a sua maquiagem. Quanto mais maquiagem, quanto mais acessórios, mais joias, mais perto aquele ser humano estaria de uma divindade, né? Então, tem toda uma questão ali na Grécia e em Roma, a questão da imagem era uma questão de status político, de um símbolo de virtude, cidadania, né? Tinha as vestes próprias para cada posicionamento social. Na aristocracia europeia, a gente tem lá o Rei Sol, né? Entre os séculos XIII e XVI. A gente pode falar que essa questão da imagem foi muito importante na nobreza europeia, né? E com o Rei Sol a gente tem a primeira noção de moda, né? De estética, de luxo, né? Que se viu em toda a história da humanidade. E aí, minha gente, isto posto, né? A gente chega na Revolução Industrial e aí a gente entra numa questão da imagem como um ativo de massa, né? Então, todo mundo usando o mesmo tipo de roupa, né? A gente tem essa padronização por uma estética mais popular, mais de acordo com a produção econômica da época, com como a produção se determinava ali, em série, as roupas em série, carros em série. Então, a moda e o posicionamento visual tinha tudo a ver com isso, né? E hoje o personal branding, como a gente comentou no começo do programa. E tudo isso para projetar valor e credibilidade no mercado, né? Sempre do ponto de vista estrutural social, né? Da Cultural estrutura social. Isso, da estrutura social. E a Paulinha sempre traz, né, uma reflexão interessante, né, de outras referências aí históricas e de pensadores filosóficas, sociológicas sobre o tema. Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, a imagem, ela pode ser usada de uma forma consciente para você, como um ativo econômico mesmo, como a gente está falando, né? Então, assim, não é mais sobre parecer, mas às vezes sobre uma estratégia, né? De você, às vezes, nem abrir a boca e já transmitir uma mensagem com aquilo, né? Eu peguei aqui a referência de um economista estudioso, Daniel Hammermest, que ele tem um livro que chama O Valor da Beleza. Esse livro, o subtítulo é Porque as Pessoas Atraentes Têm Mais Sucesso. E aí ele faz uma reflexão de se isso é verdade, né? Se realmente as pessoas que têm uma aparência melhor ou que se vestem melhor, elas ganham mais, têm mais posicionamento no mercado de trabalho, se elas conseguem emprego mais fácil. E ele chega à conclusão de que sim, que isso acontece de fato, né? Então, nesse livro daí ele vai explicar por que isso acontece, né? Que a sociedade favorece os belos mesmo, e ele discute os benefícios econômicos da beleza, né? Então, daí eu fiquei pensando, diante disso, que a gente podia levantar algumas perguntas, né? Vale a pena, então, investir em roupas, né? Quanto? As pessoas bonitas são favorecidas no emprego, isso se reverte em dinheiro, de fato, né? Então, são reflexões que a gente faz em cima desse nosso assunto, de que pode ser interessante, né? Quão vantajosa a beleza pode ser? O que ela traz mesmo pra gente, né? E aí, eu não sei se vocês querem completar, mas eu tenho um contraponto também, né? Porque eu li tudo isso e eu fiquei pensando. Então, a gente está favorecendo a beleza em detrimento de algum talento, por exemplo, né? Porque como que porque ele está contemplando ali que sim, que isso acontece. Mas é esse valor que a gente tem que, né, desenvolver. Aí a gente traz isso um pouco mais para a pauta, né? Que assim, a gente trabalhar a imagem como posicionamento como linguagem, né? Então, quer dizer,
Se o viés é comunicar a beleza, se é esse o seu posicionamento para o mundo, se é essa imagem que você quer passar, da beleza padrão, enfim, faz todo sentido. Ela se torna um ativo econômico. Uma estratégia mesmo. Até sob o ponto de vista de que existe uma corrente de pesquisa histórica, econômica, social, dizendo que realmente impacta, né? Só que existem outras formas de comunicar, né? A gente tem... você não precisa ser belo para ganhar uma promoção. Você pode ter um posicionamento alinhado com uma imagem que te faça ganhar... essa promoção. Eu ia fazer esse complemento, que eu acho que não é a comunicação da imagem só estética da vestimenta e tal. É o posicionamento até de postura mesmo, de... Você ao sentar numa mesa, o seu jeito, ele comunica. A linguagem não verbal, tudo que você faz não verbalmente comunica Sim. a sua postura de alguma maneira. Eu queria aqui colocar uma coisa que a gente nem levou isso em consideração quando construiu aqui a nossa pauta, tudo. Quando a Ju começou a falar do Egito, tudo, eu me lembrei que a moda em si também, como você se veste, tudo foi se construindo também nas revistas antigas, no cinema, quando o cinema era antigo, quando a gente ia ao cinema, a gente não, né? Nossos avós iam ao cinema e levavam em consideração a mulher elegante, que era colocado ali. Quem ia ao cinema, né? A mulher de alta sociedade ia, quem não ia, como se vestia, o chapéu, como se portava, como os personagens no cinema mudo também. Isso que você colocou, fumavam, como segurava, tudo isso foi construindo a personalidade, o malvado ali, como ele sentava, como ele se colocava, mesmo no cinema mudo, né? A mocinha veste um decote mais aprofundado. Eu acho que tudo isso foi construindo a moda e a personalidade de arquétipos até, né? Então, mas você está falando de padrões dominantes. Também. E existe uma comunicação que ela não é dominante, que ela é, inclusive, o contrário disso, que é a quebra de padrão. Mas eu acho que isso, antigamente, foi vindo e agora se tem que... Agora, os tempos modernos, a gente tem quebrado muitas coisas, né? Porque, inclusive, quem está fora do padrão também comunica. Está fazendo uma comunicação bem clara, justamente de não seguir um padrão. Eu acho que o problema é quando... quando o posicionamento está desalinhado com a imagem, né? E aí vem aquela sensação, muitas vezes, de insegurança e tal, né? Enfim. Porque eu acho que a imagem ela tem que conversar realmente com o código que você quer passar, né? Então... E onde você está inserido no momento, né? Porque realmente existem lugares e lugares para usar. Existem ambientes que exigem uma postura que talvez nem seja, talvez, a sua... o seu posicionamento, o seu estilo, mas exige que você se adapte também aos códigos de dress code, né? Assim, minimamente, né, gente? Porque também, hoje em dia, a gente também vive uma conversa de que os ambientes são livres e que as pessoas, inclusive nas empresas, existe até um dress code, mas que as pessoas são livres para se expressar da forma como quiserem, inclusive na sua vestimenta. O que eu achei interessante é que a gente conversou sobre pauta, sobre imagem e como isso é o ativo econômico, como isso é dinheiro, né, no final das contas, e como isso também é excludente, né, porque você acaba... fazendo Então, as pessoas bonitas ganham mais, né? As pessoas que se vestem melhor, que têm mais dinheiro, vão ganhar mais, e isso continua. Então, eu não podia deixar de trazer esse contraponto que eu achei... Enquanto eu estava pensando na pauta, eu falei, nossa, isso de fato, né, impacta em desigualdades, enfim, tudo aquilo que a gente sempre conversa aqui, né? Sim. Eu acho que não é um jogo justo, mas é uma realidade. Então, para jogar esse jogo, você tem que estar dentro de algumas normas. Sim. E quebrar esses padrões também... Você lidar com isso te deixa mais preparado para você aceitar, entender o que é isso e aceitar quebrar padrões também te deixa mais preparado para... enfrentar essas injustiças, porque elas acontecem. E até usá-la como estratégia, como a gente já falou aqui, né? Que isso que o Daniel traz aqui
de fato, sim, a sua aparência vai te trazer ganhos econômicos. Por exemplo, eu lembrei agora, nós somos adolescentes da década de 80. A década de 80, quem tinha cabelo liso fazia permanente. Hoje, você tem preconceito de pessoas que não têm cabelo liso, que têm o cabelo mais crespo e adere à sua raiz, assim, à sua personalidade. E tem pessoas que não entram nesse padrão de cabelo liso que faz o quê? O que faz mesmo? Progressiva, que não entra na a pessoa que não faz nada, que acorda pronta com esse cabelo lindo. Então, quem não adere à progressiva, por exemplo, que acaba tendo o seu cabelo natural, sofre preconceito, muitas vezes, né? Eu vejo nessa questão específica do cabelo, eu sigo uma cabeleireira de cabelos afro, né? E eu vejo como as mulheres afro têm muita vontade, estão voltando a ter os cabelos naturais e como elas sofreram muito preconceito da mãe, tudo, de ter o cabelo liso, tudo, e agora elas estão voltando a ter o cabelo natural e é uma libertação, né? Sim, porque hoje em dia esse código... Você pode. As meninas da década de 90, 2000, elas foram quebrando esse padrão e hoje esse código está mais estabelecido, então tá mais aceito. Você tinha que comunicar a branquitude, né? Vamos ser bem claros, assim, você tinha que comunicar a branquitude. Hoje você pode comunicar a sua raiz, você pode mostrar de onde você veio, se posicionar e todo mundo entende. Sim. Né? Então... E a gente também está aprendendo a apreciar a beleza disso, né? Dessa diversidade. A diversidade. Assim como a gente comentou sobre os cabelos brancos, né? Que as mulheres passaram a deixar. E isso, às vezes, como também posicionamento. E às vezes não, né? Às vezes só não quero tingir o cabelo. Mas muitas como posicionamento. Então foram... E essas primeiras que vieram sofreram muito, né? Sofrem muito preconceito e tal. E a gente também está aprendendo, até nós como mulheres estamos aprendendo a admirar mulheres que têm os cabelos brancos. A gente discutiu na reunião de pauta, por exemplo, né? Que tem uma pergunta que a gente fez sobre não ligar pro padrão, né? Aí eu até anotei também aqui que uma coisa que eu achei interessante da pauta, que o não ligar, que é justamente isso, não aderir aos padrões da progressiva, também comunica. É uma coerência de construção da sua própria identidade, dessa linguagem que você quer realmente defender, seja ela qual for, né? Sim, sim. Assim, o punk comunica alguma coisa com a sua imagem, né? A gente tem... os góticos, tem os punks, tem os como chama quando a pessoa faz um monte de tatuagem, brinco, faz modificação corporal, também querem comunicar alguma coisa com aquilo, também querem se posicionar. Eu acho que independente de qualquer coisa, é uma recusa de se encaixar num espaço que não representa aquilo que você realmente quer comunicar. Sim. Eu acho que todo mundo, mesmo quem não... Que nem você citou o punk, o tatuador... Todo mundo quer mostrar alguma coisa que... Todo mundo. Da sua própria identidade. Da sua identidade. Todo mundo. Nenhuma comunicação é aleatória, né? Ela tem sempre um código a seguir, assim. A diferença, né? Aí a gente falando isso como ativo econômico, é como você usa isso estrategicamente a seu favor. Né? Eu acho assim, nenhuma comunicação é aleatória, mas nem toda comunicação é consciente. Aí eu acho assim, que uma é consciente, talvez outras não são tão conscientes assim. As pessoas fazem... Elas são tatuadas porque realmente gostam, mas por quê? Porque ela realmente ela cria um código pessoal, uma imagem pessoal que nem ela entende conscientemente do que é, qual é essa linguagem que ela está defendendo. Mas... E eu acho que nem sempre ela acerta também na comunicação, né? Ela, por exemplo, eu pintei meu cabelo de uma cor que eu não gostei. Eu não estou me comunicando do jeito que eu gostaria. Eu queria estar com, né? Eu escolhi esta cor. Daí, de repente, eu preferi estar com a outra. Mas
por agora, tenho que me contentar com essa. Então, nem sempre o que você decidiu, às vezes, é o melhor. E, às vezes, você precisa de uma ajuda. E isso traz, às vezes, certa insegurança. Você, às vezes, não se sente acolhida, depende de onde você está do lugar. Entende? Eu acho que não é sempre que sua escolha, você tá certa e segura das escolhas que você faz, eu acho. É, o que a Ju falou, né? Isso traz um pouco de desconexão com o que você tem comunicar dentro de você. É verdade. Mas para isso a gente pode até estabelecer existem técnicas, né? E eu até trouxe algumas coisas que a gente constrói no personal branding, né? E falando de visagismo, personal branding, misturando vários conceitos aí para a gente construir uma imagem adequada com aquilo que a gente quer comunicar. É muito comum a gente recorrer aos 12 arquétipos de Jung, né? Adaptada por Carol Pearson. Adaptada para o marketing por Carol Pearson. Aí a gente recorre a alguns modelos universais reconhecidos quase em todas as culturas para a gente definir alguns arquétipos que podem nos orientar para a gente construir uma imagem, né? A gente tem, por exemplo, o governante, que transmite luxo, sobriedade. A gente fala, então, de vestir. A alfaiataria, uma alfaiataria bem estruturada, uns tons mais sóbrios e tal. E tem um herói que foca em resiliência, dinamismo. Aí você usa umas linhas mais retas, uns tecidos mais tecnológicos, umas cores mais fortes. Você tem o criativo, que ele brinca com cores, com inovação de formatos, de tudo. Faz um mix de estampas, acessórios diferentes. O sábio, que precisa passar credibilidade, precisa ter um estilo minimalista, porque nada pode sobrepor a opinião, nada pode sobrepor aquilo que é um construto intelectual que ele carrega. A gente tem o inocente, que ele transmite pureza, otimismo. E a pessoa fala em inocência, já solta um sorrisinho, né? O inocente, que transmite pureza, otimismo, que aí ela vem uma imagem carregada nos tons pastéis, nos tecidos leves, nas formas mais arredondadas. Aí a gente tem o rebelde, fora da lei. Foca em quebra de padrões. Aí a cor, é o preto, é o brilhante, é o visual totalmente disruptivo. A gente tem o amante, que evoca sedução, conexão com tecidos fluidos, rendas, cores quentes. A gente tem o mago, que é aquela coisa assim meio de mistério na imagem, tal, com tecidos mais acetinados, cores profundas como roxo. A gente tem o explorador, que comunica liberdade e aventura. E aí aquele estilo mais utilitário, as calças cargo, né? Os casacos cheios de bolso, os tons mais terrosos, uma linha assim, mais conforto e tal. Tem o prestativo, que transmite acolhimento. E aí usa malhas, coisas suaves, malhas macias, cores mais suaves, enfim. O bobo da corte, que aí é aquele visual extremamente excêntrico, com os elementos lúdicos, inusitados e tal. Eu não vou esquecer disso, mas a gente trouxe aqui e eu vou mandar esse vídeo para ele. A gente trouxe aqui no podcast o Ricardo Corte Real, que é uma figura fantástica da TV brasileira, enfim. E esses dias a gente teve um encontro, por acaso o Ricardo é meu vizinho, a gente teve um encontro em que ele tocou violão pra gente e tal, e ele tava ali na minha sala tocando violão, uma roupa toda bacana, tal, formal, bonita, um esporte chique, esporte fino, e de repente, a hora que ele cruza a perna pra tocar violão, era uma meia com os marcianos do Toy Story. Eu achei aquele genial, gente, o Ricardo, eu lembro da sua meia até hoje. Então, são essas brincadeiras, né? Esses elementos que a gente encontra nesse tipo de visual. O cara comum, jeans básico, camiseta branca, aquele visual de acessibilidade, aquela pessoa que pode ser buscada e acessível por todo mundo, enfim. E aí, gente, tem tudo isso, né? Tudo isso tem teorias e tal, tem caminhos para você descobrir qual é o seu arquétipo. Você procura na internet, tem vários. Eu procurei, tem vários testes. O ChatGPT pode te ajudar com isso, enfim, você manda uma foto lá pro ChatGPT te analisar, te dar uma noção de qual arquétipo você segue. Nós fizemos isso aqui para nós, pro nosso grupo. Vamos ver se a gente... Eu ia falar que você vai ter que analisar a Glaucia agora, consegue. Que veio toda... Ela veio toda maravilhosa. Gente, é uma rebelde, uma rebelde provocadora. Ela veio toda maravilhosa. A audiência, por favor, me defenda. É uma rebelde provocadora que não sabe fazer arroz.
Provocador em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é verdade. E aí, gente, tem, além de tudo, né, tem exercício que a gente pode fazer aqui, que eu fiquei pensando para desenvolver, enfim. A gente pode propor, né, por exemplo, que a gente desenhe como a gente quer, escreva como a gente quer ser percebida pelo mercado, ou a gente está falando aqui de imagem como ativo econômico, mas vamos falar, por exemplo, de um ambiente que você queira ter um certo impacto, independente de ser um ambiente de negócio ou não. Você quer ser estratégica, confiável, criativa, qual que é, né? Lista os elementos visuais que hoje você acredita, né, que contradizem essa percepção que você quer passar para o mercado. Então, você quer ser estratégica, confiável, criativa, sofisticada, mas assim, o que você usa do que você quer num visual criativo, que não é nada criativo, que é clichê, padrão, terninho, aquela coisa, né, quadradinha. Faz essa lista nesse sentido. Lista os ajustes possíveis que você pode fazer nesse visual, né? Como que você traz esse posicionamento mais intencionalmente, de repente, sei lá, tá de terninho, brinca com lenço, brinca com acessório bem badulaque, assim, barulhento, colorido. Os brincos, né? Faz alguma coisa nesse sentido. E a pergunta-chave, né, gente? Se alguém me visse por 30 segundos, sem me ouvir, entenderia o meu valor? Né? Reflexão importante. Uma reflexão importante no final do exercício. Se a resposta for não é sobre estética, é sobre estratégia, né? Então, de comunicação. Você pode estar bonita, mas se a pessoa não reconhecer o teu valor, aí vem a questão da beleza, né? Que a Paulinha comentou. Lindas, maravilhosas, mas aí, então, tá comunicando o que você quer comunicar, né? Botox em dia, cara linda, maravilhosa, e aí, né? E aqui a gente não tá falando de padrão, de estar dentro de um padrão ou fora de um padrão. Isso não tem a ver. Não tem a ver. Eu ia te perguntar se esse exercício também pode ser feito ao contrário. Analisar o que você usa e conseguir e perceber se isso é o que você entendeu, se é o que você está passando mesmo. Se você transmite aquilo que você realmente quer. Eu acho que, mas isso está nessa análise aqui no item 2, por exemplo. Primeiro você lista como você quer ser percebido no mercado, daí você vai analisar como você está se vestindo, analisa o teu guarda-roupa, lista ali 3 elementos visuais, né, que é esse item 2, que você acha que contradiz. Então, o que não está de acordo, né? Tá. Aí é onde a gente vai mexer. Mas aí a pessoa pode descobrir, às vezes, né? Olha, eu tenho um guarda-roupa criativo. É um exercício de autoconhecimento. Eu seja criativo. Às vezes, assim, nem sempre o que você quer passar é o que você consegue comunicar. Muitas vezes está ali no teu guarda-roupa alguma coisa na tua... Tu está falando de guarda-roupa, mas assim, não é só guarda-roupa, é postura, exatamente. É tudo. Tá ali no comportamento. Na linguagem toda visual, alguma coisa que você pode buscar que já existe, que pode ser sua assinatura, né? Eu acho que tudo é um exercício de autoconhecimento e a gente, assim... Qualquer coisa que a gente vá fazer intencionalmente exige um autoconhecimento absurdo nesse sentido, né? Sim, muito bom, muito interessante. Legal, meninas. Vamos passar para o próximo. Você quer? Ah, não, eu ia falar da música. Citações da Glaucia. Você fez uma música. Roda a vinheta, roda a vinheta. Citações da Glaucia. Vamos lá. Não, porque eu sou muito musical, né? Então, uma das minhas linguagens além essa. Além de tudo, ela é musical. Uma das minhas linguagens é essa. Já citei Zeca Pagodinho aqui como filósofo, já citei Nando Reis, então minha linha é essa. Aí eu, pesquisando sobre essa pauta, eu lembrei muito de uma música da Rita Lee, que me remeteu muito a esses rótulos, esses códigos, né? Que a gente falou até agora, que é a música Pagu. Todo mundo aqui conhece. Tem um trecho dessa música com 4 frases muito relacionadas ao que a gente está falando aqui da pauta. Ela fala assim: porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Então, quer dizer, a gente fala também de um código não só pessoal, a gente fala de um código global, né? Porque isso aqui é um estereótipo, é um rótulo que o país aderiu, né?
Então, aqui diz, a feiticeira não precisa carregar estereótipo dessa caricatura de corcunda e a brasileira não precisa ser reduzida a um símbolo sexual. Aí tem a segunda parte desse trecho. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Então, a mulher escolhe um posicionamento de não enaltecer o peito, né? Assim, não ir para essa linha de ser o símbolo sexual, do corpão, não sei o quê. E ela quebra o outro código de comportamento, que relacionar força, coragem, atitude como sendo uma identidade também feminina. Então, sim. Isso é o código de comportamento que a gente está falando, que sai da parte da vestimenta, da estética, e entra na questão do comportamento. E aí a música mostra essa linguagem visual imediata aqui, que aparece como uma imposição cultural. E a Rita Lee faz isso, ela discute isso extremamente bem com essa... E não só nessa música, né? Tem várias... a imagem dela já diz tudo, né? É isso que eu ia falar. A história dela é uma comunicação... É uma provocadora, né? Por isso que eu amo. Uma rebelde provocadora. minha e descreve ela também, né? Que ela era bruxa e... E às vezes usa o bobo da corte, que às vezes a gente faz esse papel também. E aí eu quero fazer uma última citaçãozinha aqui, só para não perder Citações da nossa, roda a vinheta de novo. Só para não perder o hábito, que não é sobre caber no padrão, é sobre não ser refém dele, mas também não ser ingênuo a ponto de ignorar que ele existe. Eu acho que isso resume o que a gente falou aqui até agora. Perfeito. Mas essa citação é de quem? Minha. Filósofa. Isso é importante. Muito bom, gente. Vamos lá passar para o segundo tema, que é o Carreira Sem Rótulo, né? E aí a gente volta para a pergunta do começo do programa, né? Você é várias coisas hoje, mas isso te fortalece ou te confunde, né? A única coisa que a gente sabe é que hoje a carreira não é mais linear e a gente vai cair nessa, em algum momento, né? Seja ocupando vários papéis numa mesma profissão, por exemplo, hoje você pode ser engenheiro e gestor de pessoas na sua área, né? E consultor, e isso, barra aquilo, e tudo, né? E quem é empreendedor normalmente joga nas 11, né? Pode ser tudo também. E aí a gente começa um conflito silencioso, né? E a gente não sabe mais como se apresentar, ou a gente fica em dúvida porque a gente não se sente... não consegue reconhecer o próprio valor, a gente acha que as pessoas também não vão reconhecer, enfim, né? E aí... só que isso não precisa ser desse jeito, né, gente? Assim, a multiplicidade, né, pode ser potência, a gente pode conseguir alinhar por um fio condutor todas essas coisas que a gente, de repente, pode desempenhar, né? E eu tenho um exemplo, né? Eu como mentora, como profissional do desenvolvimento humano, eu acompanhei uma profissional que era jornalista, ela era consultora e ela trabalhava com empreendedorismo digital. E aí ela dizia para mim, ela falou assim, eu não sei mais o que eu sou. Né, como que eu me apresento, o que eu sou, quando me perguntam o que você faz, eu levo muito tempo para explicar, né, o que eu faço, enfim. E aí a gente fez um trabalho para alinhar, porque essa era a principal queixa, né, ali fazendo um trabalho de condução de carreira, enfim. A gente fez um trabalho para organizar tudo aquilo, porque faltava um fio condutor, um sentido ali. E tem uma coisa assim, uma coisa é você... também que a gente discute, né, tem essa questão do fio condutor, quando a gente tem múltiplas carreiras e múltiplos papéis dentro de uma carreira, e tem outra coisa que é ter vários trabalhos, né, tem muita gente que também tem dificuldade de diferenciar a carreira de trabalho e acha que tem que pôr tudo no mesmo balaio e dizer que é tudo aquilo. Na verdade, assim, você faz vários bicos para vender bolo. Você pode ser jornalista, vai vender bolo na redação, né? Falando, a gente puxa a sardinha para o jornalista, porque é o nosso conhecimento aqui.
todas 3 aqui jornalistas, uma pessoa da publicidade, do design, da área editorial também, entende bem como funciona essa coisa. O jornalista acaba tendo que vender miçanga e bolo de vez em quando. O pessoal da área editorial de vez em quando tem que fazer, né? Fazer um extra, né? Fazer o Uber até, às vezes, de vez em quando. Enfim. E aí, assim, fica confuso realmente, né? Porque ao mesmo tempo que hoje a gente tem uma facilidade muito grande para a gente separar o que é profissional do que é pessoal, que antes o profissional era a nossa identidade, né? Eu falei aqui num outro episódio, até conversando num especial que a gente fez aqui sobre trabalho em transformação, a gente se apresentava como um profissional, né? Mesmo que fosse no circuito de conexões pessoais e tal, a gente fala, eu sou jornalista, hoje em dia mudou, né? Hoje você é uma pessoa e a tua atividade profissional agrega em quem você é, né? E não o contrário, né? Hoje a gente tem uma outra lógica, o trabalho deixou de ser uma identidade tão forte assim, né? Isso é muito bom, porque hoje a gente pode exercer vários trabalhos, ganhar dinheiro de várias formas e não, como eu estava falando, né? Não misturar isso com carreira, com profissão, né? E essa identidade, ela já não fica mais tão confusa, porque eu sou a Jussara vendendo Avon, vendendo Boticário, ao mesmo tempo que eu sou a Jussara aqui, mentora, palestrante e tal, sou a mesma Jussara, né? Tira o profissional do protagonismo da sua vida. Da minha identidade. Então, isso é interessante também, né? E é legal a gente colocar isso no jogo para entender como fazer essa diferenciação, né? Então, não é mais o cargo que sustenta, né? É um repertório que a gente traz, são as soft skills. A gente tem hoje aí o Fórum Econômico Mundial, já em 2023, falava que as soft skills são as habilidades mais requeridas, né, no mercado de trabalho. Então, assim, a gente vê que tem muito do repertório humano, cognitivo, emocional, todo esse nosso lado que a gente exerce muito mais na vida pessoal do que na vida profissional, sendo o fio condutor de carreiras inteiras, né? Tanto que quando você pergunta pra pessoa hoje o que você faz, antigamente a gente respondia, eu sou jornalista. Hoje não, é o que você faz. Eu edito... Eu escrevo, né? eu faço mentoria, enfim. Em muitas entrevistas de emprego, a pessoa do RH pergunta o que você faz no seu tempo livre. E antigamente ninguém perguntava, né? A pessoa quer saber se você faz um voluntariado, ou se você descansa, se você passeia, se você faz um curso que não é conectado com a sua vida profissional, né? Ela quer saber o que você é. Né? Porque essas características são valorizadas no mercado de trabalho. E antigamente não, né? Antigamente era tudo muito... Eles começaram a valorizar pelo seguinte, a contratação sempre foi técnica, né? Pelo conhecimento técnico das pessoas. E as demissões sempre aconteciam por questões socioemocionais, comportamentais e de relacionamento, né? Então, é claro que isso tinha que em algum momento entrar nessa conta e a gente levar todo esse repertório em conta para a condução de uma carreira, né? Então, hoje, a pessoa pode ser um excelente, vamos dizer assim, ou contratar um arquiteto, pode ser um excelente arquiteto. Se ele for uma porcaria de ser humano, ninguém vai contratar, né? Sim. Então, é um pouco por aí. Isso acho que tem um link também com a primeira pauta do programa, dessa coisa da imagem, que a gente também leva isso para a carreira, que, fazendo um complemento no que você falou, quando o RH pergunta o que você faz aí nas horas extras, quando você apoia uma causa, por exemplo, isso entra na sua imagem como pessoa, o RH vai entender quais são as posições políticas e sociais que você defende. Né? Então, isso também... Se dá match, né? Com toda essa questão dentro da empresa, de repente alinhando com as causas ESG, com os valores da empresa, né? Então, vai entender ali. Eu lembrei de uma amiga nossa, não vou falar o nome, mas ela vai saber que a gente tá falando dela. Que na balada, que é a conversa, né? Assim, solteira, na balada e tal, aquela moça abordada, né? Aquela paquera, aquela coisa. A primeira pergunta que se faz, né? O que você faz? Né? O que você... E ela respondia... Sexo. E isso não era profissional, tá, gente? É o que ela fazia mesmo. O que você faz? Ela respondia sexo, tá afim?
Não, e só para deixar claro, não é nenhuma das quatro que estão aqui, tá? A gente não tá com essa conversinha de uma amiga minha, não, história de uma amiga. Não tá botando na conta da amiga a nossa experiência, não, gente. Isso é uma amiga mesmo, uma amiga em comum. Ela tá assistindo, ela sabe quem é. Que é ela, que é dela que a gente tá falando. Mas, enfim. Paulinha, que ponto que a carreira deixou de ser linear? Você tem essa referência? Ou alguma discussão sobre essa referência? Eu ia comentar muito que vocês já falaram um pouco, né? Que é a questão da identidade. E aí, até fiquei pensando assim, né? Porque meu pai tá aposentado. E aí você vê que a pessoa tá a vida inteira ligada mesmo naquilo, né? E aí, na aposentadoria, muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? Eles se perdem ali porque era isso, estava extremamente ligado à identidade. E isso é bom, né? As reflexões que eu trago aqui é que a gente está no fim da linearidade mesmo, por causa da modernidade líquida. A gente pode citar o Bauman aqui, o sociólogo Zygmunt Bauman, né? Que diz da modernidade líquida, que fala das fragmentações, né? E ele traz essa perspectiva também sobre 2 aspectos, né? É muito bom, porque isso traz liberdade, a gente já conversou bastante sobre isso também, a gente pode fazer e ser muitas coisas que a gente quiser, a gente não está preso mais em uma coisa só, inclusive para o mercado de trabalho, né? Porque você pode circular mais livremente ali, porque você está adquirindo habilidades em vários aspectos, né? De carreiras diferentes também. Isso, assim, não vejo que hoje ainda é tão marcado, mas que é uma coisa que está se construindo, assim, né? Então, nas contratações... Até a gente comentou do Open Talent, né, Ju? Que traz uma questão, assim, de contratação por projetos. Então, assim, você valoriza diversas habilidades ali numa contratação e não só uma carreira específica, né? Mas, por outro lado, pode trazer uma confusão, né? Uma sobrecarga, né? Também. Sobrecarga. A pessoa pode ficar extremamente perdida ali, né? Pode... ficar exausta, assim, e eu também vejo que as empresas, elas usam esse artifício, às vezes, para ampliar as funções ali pedidas para uma mesma profissão, para um cargo, né? Então, a gente até brincou que o analista hoje é sabor coordenador, né? O coordenador é sabor gerente, porque essa coisa do sabor você acaba fazendo muito mais do que você foi contratado para fazer, né? Sim. Então tem esses 2 pontos, né? Eu trazendo contraponto sempre, né, gente? Para a gente conversar. Uma cultura neoliberal, né? Que eu falo um pouquinho no meu livro Autoemprego. Tá aqui, gente. Vou deixar o link para vocês conhecerem. Acabou de ser lançado. Que isso também interfere no empreendedorismo, na vida do empreendedor, né? Porque ele acaba também sendo cobrado a jogar nas 11, porque o empreendedorismo que se impõe para ele é mambembe e tal. Então, ele é obrigado a exercer milhares de funções e ele fica até em dúvida sobre o que ele é dentro da empresa, né? Ele não consegue conciliar essa narrativa, porque ao mesmo tempo que ele é o cara que é o CEO, né? Tem CEO de meia e hoje de monte, né? Que ele é o CEO, que ele é o presidente, fundador e sócio, ele é o cara que vai pro balcão vender, ele é o cara que limpa o chão quando todo mundo vai embora, ele é o cara que se preocupa se tem insumo para fabricar o que ele quer fabricar, é o cara que faz tudo, que fotografa o produto, põe na internet. Então é uma coisa bem complicada, isso que você está falando, né? Também olhando para esse lado, essa multiplicidade também é uma coisa difícil de lidar nesse universo líquido e neoliberal que a gente vive, né? Tem que falar da diferenciação que você comentou logo na introdução do programa, que qual é a verdadeira diferença entre você realmente buscar uma carreira múltipla, né? Por exemplo, você é um advogado triatleta. Isso sim, você realmente tem dois focos totalmente diferentes. Ou você fazer isso que a Paulinha tá falando, você dá conta de tudo. Isso não é ter 2 carreiras, isso é você dar conta do mundo moderno que tá te... Acaba sendo carreiras paralelas, porque, por exemplo, eu conheço muito engenheiro que acabou se destacando como gestor de pessoas, né? Então, o cara é engenheiro,
né? Ele vai ser gestor de pessoas naquela área, né? Em empresas que demandam o conhecimento dele de engenharia, mas ele fala como ninguém sobre gestão de pessoas. Então, na verdade, ele pode ser ali um consultor de gestão, ao mesmo tempo que ele entende do mercado de engenharia. Então, na verdade, você está falando de coisas paralelas, de carreiras paralelas, de funções paralelas. Então, mas ele está cobrindo uma necessidade, por exemplo? Não sabemos, ou talvez ele tenha caído na área de RH para uma habilidade que ele tem de gerir pessoas. É isso que eu ia comentar, que é, na verdade, assim, tem um caso que é a escolha. Ou então, assim, os seus talentos vão te levando aquilo, e tem gente que vai fazer Uber, por exemplo, que não é um demérito de jeito nenhum, mas é um complemento de renda que às vezes sobrecarrega mais ainda. Então a gente faz muitas coisas, mas é porque a gente tem que dar conta dos boletos. Quem não sabe, por exemplo, fazer essa diferenciação, quando vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, eu sou formada em marketing, mas eu faço Uber, né? A pessoa, ela fica com aquela coisa, mas e aí? Como é que eu coloco isso na conta? Como é que... Não precisa colocar tudo na conta, né? Uma coisa é trabalho, outra coisa é carreira, né? É essa diferenciação importante que também precisa se fazer, né? Vamos lá. Quem vai falar agora? Monique. Vamos falar sobre pertencimento com relação à carreira? Eu tava pensando aqui no que vocês estavam conversando, no que vocês estavam falando, né? Porque essa coisa do pertencimento, né? Que a gente tem muitas habilidades, multitarefas e às vezes a gente fala... E se eu não... Você às vezes quer ser... Que nem você tá numa empresa, que nem eu tô numa empresa. E muitas vezes me senti, falando pessoalmente... Não, uma amiga. Uma amiga, uma amiga. Ou você mesma? Eu mesma. Muitas vezes eu me sinto, e já fiz esse papel de querer abraçar tudo, querer fazer tudo no sentido de querer me fazer muito, sei fazer, sei acontecer, quero pertencer, sabe assim? Então. Sei que sou capaz, quero mostrar que sou capaz, e nessa atitude quero pertencer, quero entendeu? E o quanto isso é uma insegurança minha, porque sei que sou capaz, entendeu? Mas até então, porque eu quero provar para os outros que sou capaz, você olha como eu sou boa, você tem que me querer aqui na sua equipe, você entendeu? E com isso acaba jogando nas 11, entendeu? E não precisa, porque... mas o corporativo cobra sempre, né? Que a gente se prove o tempo inteiro, então, né? Mas às vezes não é 100% do tempo. E você às vezes não precisa abraçar mais do que o seu, trabalhar 12 horas. Você não se sente cobrada na empresa para isso? Assim, mesmo que veladamente, não tô dizendo... Não sempre, não. Daí, e isso acaba... Né? Tipo, você acaba virando um polvo, querendo provar que você tem capacidades de líder, tem capacidades de fazer 500 coisas e não consegue nada. Entende o que eu tô tentando dizer aqui? Que nem eu já fui líder, já fui ABC, mas onde eu estou hoje, não sou cobrada para ser isso e nem sou paga para ser isso. Eu sou paga para ser Mas você acaba querendo entregar mais do que você é cobrado. Não, mas Monique, mas você é isto aqui. Mas isso acontece porque você tem múltiplas habilidades. Então, mas eu não querem que eu seja múltiplas habilidades. Querem que eu seja Monique esta, entendeu? Então, às vezes, é isso. É curioso você falar isso, porque as empresas geralmente querem o contrário. Elas querem que você mostre as habilidades e use as habilidades justamente para... eu acho que depende muito do lugar, da hora, da cultura, da hora, do momento. Tem momentos que eu posso ser esta, mas tem momentos que eu sou essa, entendeu? Mas a gente às vezes tem essa vontade de, se eu mostrar isto aqui, vou ser levada... Não, você acha que isso tem um pouco de relação com gênero também? Porque a mulher, ela tem um pouco isso, né? Que ela tem que entregar sempre mais para mostrar que tem mais valor do que realmente... Porque o gênero, a gente já falou que outras vezes também, ganha menos, tem que, né, se posicionar de uma forma mais incisiva para... Então, de novo, vou falar aqui, né? Na empresa onde eu estou, não tem diferenciação de gênero.
né? Assim, você tem um cargo, você entrou depois, você... Mas isso, por exemplo, essa coisa de você tá falando, eu quero fazer mais, você acha que você herdou isso culturalmente desse movimento que existe? De já ter vivido isso em outras empresas? Ou não necessariamente? Eu acho que eu herdei isso de uma necessidade minha de provar que sou capaz. Entendi. Não... Independente de ser mulher ou não. É, porque eu nunca prestei atenção se o meu colega homem foi fazer também, entendeu? Tipo, não, eu quero, eu preciso ir lá e... E tudo isso para pertencer, né? Então, às vezes, a pessoa quer ter múltiplas carreiras para pertencer a algum lugar, ou múltiplas posições, ou múltiplos conhecimentos e tarefas para pertencer a algum lugar. Para provar que sou capaz, sabe assim? Sim. Provar que, sou capaz, porque consigo... consigo trabalhar tanto, consigo fazer isso, consigo, sou capaz, olha, pode me... Você acha que isso é uma pressão de uma cultura social também, que tem sido mais presente nessa vida moderna, de não ser linear? De, assim, você se cobrar e falar assim, eu não posso ser só uma coisa. Na verdade, existe aquilo que a Paulinha falou. É muito comum que as empresas exijam, e é uma coisa às vezes velada, é uma coisa que faz parte da cultura da empresa, não é uma cobrança direta, que você tenha múltiplas habilidades, né? Que você seja capaz de ser líder, que você seja capaz de lidar com dados, por exemplo, que é outra habilidade, que você seja capaz de operar, performar bem na tua área de formação técnica, né? Então, tem essa cobrança, de uma certa forma, né? E a gente acaba se cobrando, sim, né? Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim. Mas tem também uma questão de que hoje a gente também se depara com múltiplas possibilidades de renda dentro de múltiplas possibilidades de carreira. Tem uma questão com a longevidade de carreira, em que você acaba construindo repertório para fazer diferentes coisas ao longo de uma mesma trajetória profissional, né? Então, primeiro eu vou ser analista, depois eu vou ser consultor, primeiro analista, depois coordenador, depois consultor, e aí depois eu criar uma expertise tão grande que eu vou ter meu próprio negócio, vou ser palestrante, você acaba criando uma narrativa, né, profissional. E aí o que está em jogo, né, eu acho que tudo isso que a gente discute é muito importante, como que a gente se posiciona, qual que é o fio condutor disso tudo, né? Como que a gente vai contar essa história dessa trajetória longeva que passou por essas diferentes fases profissionais, por diferentes posições profissionais, né? Diferentes repertórios, habilidades e tarefas, enfim, e até profissões dentro de uma mesma trajetória, talvez até dentro de uma mesma área. Como que a gente vai contar essa história, né? Aí é que tá. A gente pode aderir a essa questão múltipla pelo pertencimento, pode, como a Mo colocou, pelo pertencimento, pela necessidade de provar que a gente é capaz, até porque existe essa narrativa de que a gente tem que ser assim, né, múltiplo e tal. A gente está aderindo porque é uma pressão no mercado, por N razões. A necessidade financeira. Por necessidade também financeira. O fato é, em aderindo, como que a gente comunica isso? Como que a gente se reconhece nisso, né? Para não se perder em coisas... Para não se perder em coisas, né? Que até podem... distintas e prejudicar o nosso posicionamento profissional, né? Nosso sucesso profissional. Então, tem isso. Tem o recorte de gênero importante, nessa história tem. O recorte de gênero super importante. Né? As mulheres, elas são realmente cobradas a fazer 1000 coisas, enfim. Existe uma sobrecarga nisso. Existe muitas vezes uma dificuldade de criar esse fio condutor, porque às vezes é a necessidade que leva essa mulher a exercer múltiplos papéis, múltiplas posições, múltiplos... Enfim. Eu acho que as mulheres, elas são cobradas até serem mais bem... eu fugi a palavra, não é posicionadas, eu acho que elas, dentro das empresas até, melhores...
profissionais do que os homens, eu acho, na mesma tarefa. A ter uma expertise mais consolidada, né? Eu acho que ela tem que ter, por exemplo, uma experiência maior. Ela tem que provar que ela tem mais conhecimento, mais especialização. E isso amplia, quanto mais o cargo amplia também, né? Isso. Eu acho que ela tem que ter tido mais... teve que labutar mais ali para conseguir do que um homem. Tem que mostrar a competência. Mais provas de competência, né? Provas de competência, tempo de trabalho ali. Teve que... com certeza. Teve que rachar mais, sabe? E aquilo que a gente conversou também na nossa reunião. E, além de tudo, a gente tem outros trabalhos fora do trabalho que ficam invisíveis, né? Sim. Que desgastam demais a gente. Isso, Tripla jornada de trabalho da mulher. Tripla, quádrupla jornada na noturna. Pesquisa da pauta, eu identifiquei um termo que a gente também não tinha levantado. Pelo que eu vi, ele não é um conceito tão novo, né? Tá dizendo que ele teve destaque em 2007, então ele não é tão recente, que fala dessas múltiplas carreiras. Chama Slash, não é o cantor. Slash career. Slash quer dizer... Slash career quer dizer carreiras em barras. Tem um livro da autora Marci Alboer ou Alboher, como é que fala? Alboher, sei lá, a gente vai descobrir. Na tradução livre do nome do livro, Uma Pessoa, Múltiplas Carreiras, um novo modelo para o sucesso do trabalho e da vida moderna. É uma jornada, o livro fala da jornada profissional de uma pessoa que tem mais de uma atividade em segmentos distintos ao mesmo tempo, que é isso que a gente está falando. E aqui o que eu achei interessante citar, esse termo que ela usa no livro, é que aqui no livro ela reforça bem que são realmente carreiras paralelas. Não é hobby, não é sustento, não é um trabalho extra, não. São realmente quando você adere a carreiras, mais de uma carreira na sua jornada profissional. Legal. Gente, na onda, né, da brincadeirinha aí do exercício que a gente trouxe para o primeiro bloco, tem um exercício também para esse bloco, para a gente tentar alinhar, né, essa comunicação, tudo que a gente faz, né. Então, primeira coisa, né, você vai listar tudo que você faz hoje, remunerado ou não, né, para identificar quais são seus repertórios, enfim. E aí você vem e desenha ali uma linha, um fio condutor que conecta todas essas habilidades. A habilidade central, um tema, um problema que você resolve, alguma coisa que possa ser visível em todas essas tarefas e trabalhos e carreiras que você exerce. Que seja comum em todas elas. Seja comum em todas elas, né? Tentar escrever, fazer esse exercício de comunicação, porque isso traz clareza, né? Aqui não é só sobre como você põe no currículo, mas como você se posiciona e como você se identifica. Então, escrever ajuda tanto no currículo quanto nisso, né? Escreve uma frase que integra tudo isso. Eu ajudo X a fazer Y através de Z, né? Por exemplo, né? Vamos supor aqui. Tira os rótulos, né? Eu acho que quando você coloca o fazer, a ação e aquilo que você traz de resultado numa descrição daquilo tudo que você faz, fica mais interessante, fica mais claro, fica mais conciso, né? É mais fácil da gente se identificar e de explicar para alguém, ou da gente sentir esse pertencimento, né? Das pessoas entenderem aquilo que a gente faz, né? E aí, assim, você vai substituir esses múltiplos rótulos por uma narrativa mais coerente e você vai pensar o seguinte: se eu tivesse que explicar minha carreira em 10 segundos, né? Ela faria sentido para quem eu estou explicando? Né? Então, esse exercício ele é bem interessante nesse sentido, porque ele agrega as habilidades, agrega os repertórios e ele traz uma forma de comunicar. Por exemplo, né, vou colocar aqui assim, com rótulos. Eu sou jornalista, produtora de conteúdo e apresentadora de podcast, mas eu posso falar também.
Eu organizo ideias, informações e conversas e transformo em narrativa que posiciona e conecta pessoas e negócios. Ponto, né? Eu trabalho com RH, sou coach, faço consultoria de liderança, versus eu desenvolvo pessoas para ocuparem espaços com mais consciência e estratégia. Então, você já define um outro posicionamento, um outro olhar sobre aquilo que você faz e que é o importante, que é o que você agrega, né, para a sociedade, né? Agora, tem também, aí eu vou pedir para colocar um vídeo aqui para a gente brincar, tem uma forma diferente de fazer isso, né? E isso surgiu num exercício que eu fiz em mentoria, que é uma forma bem humorada de você descrever, que às vezes é a própria descrição que você desenvolve, que você passa para o mundo, ou, na verdade, é só um exercício para você chegar lá. Aí eu vou pedir para o nosso produtor colocar aqui, por exemplo, ó lá. Sou jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo, social media e estrategista. Vocês, como pessoas jornalistas do mercado editorial, essa realidade, né, é extremamente comum, né? Totalmente comum. E aí a descrição bem morada, tipo, eu tenho 12 abas abertas e vivo tentando fechar alguma com dignidade, né? Que é um pouco muito isso, bom. Né? Pode passar para a próxima. Trabalho com RH, sou coach, consultora e também faço terapia integrativa. Na prática, se eu tiver um problema humano, eu atendo. Se eu não tiver, eu também arrumo um. Pode passar para a próxima. Sou empreendedora, mãe, cuido da casa e ainda tento fazer academia. Ou seja, eu opero uma startup chamada Vida Real, sem investimento e sem férias remuneradas. Muito bom. Tenho múltiplas fontes de renda. Leia-se, eu sou aquele que nunca pode ficar doente, né? Então, é um pouco por aí. É uma forma também de você começar a exercitar tudo. Às vezes, tirar aquele ranço, né, do que a gente fica, né, com aquele complexo. Ai, o que eu sou? Ai, eu sou menos, eu sou pouco, eu sou muito, eu não sei o que eu sou. Então, você vai brincando com isso até você chegar numa narrativa que seja interessante. E muitas vezes a narrativa bem-humorada acaba sendo o que funciona, né? E aí você acaba colocando isso na descrição do seu LinkedIn, no seu currículo, né? E de repente isso impacta de uma forma que faz sentido. Muitas né? vezes nem a gente mesmo tem essa consciência, né? Vai deixando levar e vai fazendo as coisas que aparecem e de repente você fala, meu Deus, aonde eu estou, né? As 12 abas estão abertas e a gente fica ali tentando fechar com dignidade, né? É um pouco por ali. Me identifiquei. Então, gente, é isso, né? É essa tentativa que a gente tem o tempo todo de organizar a comunicação e tudo que a gente faz e se posicionar para o mundo, né? É isso aí. Sim. E a gente termina o programa com uma citação, Gláucia? Bom, vamos lá. Citações da Gláucia. Eu vou criar uma vinheta para isso, vamos lá. A gente não tem mais as perguntinhas do final? Não. Não? Eu tinha uma pergunta. Então faça. Faz a pergunta. Essa é a sua citação? Não, a citação sobre essa pauta é, de novo, musical, que é do nosso querido Raul Seixas, que fala: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Muito normal. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. Isso aí. Mas eu tenho uma pergunta até para fechar também com o primeiro assunto que a gente tratou. Vocês acham que ainda hoje a primeira impressão é a que fica? Depende da situação. Depende da situação. Eu aprendi com a vida que a primeira impressão não merece ser a que fica. Você pode dar uma chance para a pessoa e ter uma segunda impressão. Até quando essa primeira impressão é sobre a gente, né? Isso. É que às vezes você não está num bom dia, daí você vai com o pé esquerdo, modo de dizer, né? E você merece uma segunda chance, você. Então você dá para os outros uma segunda chance. Embora algumas pessoas sejam, né, terríveis, mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Eu acho que nesse mundo polarizado não dá pra gente deixar de falar que a gente já vai com preconceitos muito formados, assim, né, para as pessoas, para os valores e tal. Então, é mais complexo. Mas você acha que isso está mudando? Falando um pouco dessa coisa da imagem, da imagem que a gente comunica, que isso está mudando? Que a gente não tem mais esse hábito de julgar pela primeira impressão? Eu acho muito complicado a gente falar nisso hoje em dia, porque a gente tem duas formas de causar uma primeira impressão. Uma é online e outra offline. Na online, a primeira impressão te derruba.
né? Então... isso é importante, porque realmente são... Você se coloca de uma forma errada. No online, morreu. Cancelam, acabou. Isso, né? Você recuperar aquilo, né? É um tempo, né? E no offline, é como a Monique falou, eu acho que a gente está mais propenso a dar uma segunda chance, a gente até entende que a pessoa não está num bom dia e tal, aquela coisa... Você não acha que é porque a gente está mais maduro também? Porque quando eu era jovem, não dava segunda chance para nada. Eu acho que, de uma forma geral, a gente é mais propensa a dar uma segunda chance. Tem um meme que é muito engraçado, né? 2 cachorros que estão assim, tem um portão no meio, né? E eles ficam... Aí o portão abre. Aí, na hora que abre o portão, que eles estão cara a cara, um brinca com o outro, um rola com o outro. Então, eu acho que é um pouco por aí. No offline, que você tá no olho ali, eu acho que você consegue ser mais amigável e ter essa postura, isso no geral. Não só a gente aqui mais madura e tal, mas acho que isso no geral. Agora, no online, a gente não tem essa oportunidade. Né? E falta muita interpretação de texto. Então, acabou. Você dá um passo em falso ali, você vai realmente, né? Por exemplo, eu sei que eu falei muita besteira aqui nesse programa e que esse programa vai ser bem editado para vocês. Então, é isso. Porque eu tô preocupada com a minha primeira impressão no online, né? Não ser cancelada e tal. Enfim, então é isso. Não, mas para quem estiver assistindo o programa, pode curtir, compartilhar e, inclusive, comentar se está gostando da nossa comunicação. Se a gente está alinhada, se a gente está alinhada na comunicação. Se vocês conseguirem identificar os arquétipos aqui das meninas e tal, isso é legal. Pra gente... comenta aí pra gente. Quais são os arquétipos de cada uma? Os 12 arquétipos do primeiro bloco e tal, então... Volta o vídeo. Faz estuda, vai lá fazer um estudo e aí vem aqui e comenta. Faz o seu também. Né? Veja qual é o seu e depois volte. Legal, meninas. E a gente termina esse programa? Terminamos o programa com o nosso brinde. Tá na hora de ir pra balada. Tá na hora da gente ir pro nosso Vale Night. Todo mês a gente faz o nosso Vale Night. Gente, obrigada pra você que ficou com a gente aí até agora. Bola de papel aí, tira o lixo da mesa. Olha, violência!